A graça e a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, unidas em Cristo, unidas em oração, amém? Hoje eu quero estar falando um pouquinho com as irmãs do Salmos 12, amém? Que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração nesses salmos, que diz que é auxílio contra a falsidade, amém? Que diz: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada, a maldade é exaltada. Amém, glória a Deus. Então aqui, irmãs, Davi está pedindo socorro para o Pai, porque, já não há mais homens piedosos, Existe muita maldade, que desapareceram os fiéis, entre os filhos dos homens, desapareceram os homens bons, as pessoas boas, E tinham pessoas que, além, de ter muita maldade no coração, ainda eram pessoas falsas, que ele falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Hoje em dia não mudou as coisas, minhas irmãs? Quantas pessoas a gente vê, que a gente chega com o coração puro, A gente chega com a verdade, com o coração puro, Mas a pessoa fala com você pensa que às vezes, a pessoa está falando com você também, com verdade, com pureza, Mas depois o Espírito Santo te mostra, que ela estava falando única e exclusivamente com falsidade, com coração fingido, Que em vez dela querer o seu bem, ela estava querendo o seu mal. Eles estavam falando palavras só da boca para fora, te prometendo alguma coisa, mas as palavras eram apenas falsidade. Elas estavam falando apenas somente da boca para fora, para tentar fazer te convencer, para tentar fazer com que você fizesse a vontade dela, Você achava que era uma pessoa boa, mas a única coisa que ela estava querendo era que a vontade dela prevalecesse, Que você saísse do seu caminho. Talvez ela estava falando para você que aquele caminho era o melhor caminho para você seguir, mas porque ela estava querendo que você não fosse pelo caminho que você achava que ia, porque nesse caminho você ia se dar bem. Mas o coração dela, única e exclusivamente, estava com maldade, estava com o coração fingido, única e exclusivamente falando falsidade. Que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso
possa estar, cortando, essas pessoas da nossa vida e que possa estar nos dando discernimento espiritual para que a gente possa estar vendo, esse coração fingido, essas falas com falsidade. Amém? Que aqui o Senhor diz, aqui diz Davi, corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Amém? Glória a Deus. E aqui o nosso Deus diz, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Então aqui diz, os bons, que suspiram, que têm, amor, a maldade não, que prevalece o amor, Nosso Deus diz, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. O Senhor, vê a todo tempo, quem está querendo a maldade, quem está querendo ver o bem das pessoas, quem vê o gemido dos necessitados, a opressão dos pobres, O Senhor vê o bem, não quem faz o mal. E aqui diz, e porei a salvo a quem por isso suspira, E Deus salva, Deus salva quem faz o bem. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Deus nos livrará, das pessoas falsas, das pessoas enganadoras, das pessoas com coração fingido, das pessoas más, que Deus nos livre e nos guarde, em nome do Senhor Jesus, que está escrito, por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada, a maldade estava sendo exaltada, mas que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso possa nos livrar, nos guardar e nos proteger, de toda a maldade, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero, papai, colocar todas as irmãs, papai, em suas mãos, a família, papai, que o Senhor possa nos livrar, papai, dessas pessoas, papai, com coração fingido, dessas pessoas que falam falsidade, dessas pessoas que só querem fazer e desejar o mal, papai, porque elas chegam, papai, a gente pensa que ela está querendo o nosso bem, mas no coração fingido, ela está apenas desejando o nosso mal. Que o Senhor possa, papai, nos proteger, papai, nos livrar e nos guardar, pai, debaixo de suas asas, papai. Guarda a nossa família, os nossos filhos, papai. Que o Senhor possa nos proteger, papai, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Vai na nossa frente. Nos proteja, papai, e nos livra dessas pessoas, dessas línguas bajuladoras, que só querem fazer o mal, que só estão com falsidade ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus, papai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que Deus abençoe a todas em nome do Senhor Jesus. Envie, irmãs, para as pessoas que vocês querem, que o Senhor abra os olhos de toda a falsidade, de todo o coração fingido, que o Senhor livre de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.